1997. Vamos relembrar desse ano marcado por crimes e tragédias que chocaram o mundo, mas que teve também seus momentos de alegria e glória para nós brasileiros. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Começando por um julgamento que aconteceu logo no começo do ano e parou o Brasil. Foi em janeiro que aconteceu o julgamento de Guilherme de Pádua. Ele foi condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, que aconteceu 5 anos antes, já tinha sido preso e cumprido 4 anos de cadeia, mas dessa vez foi condenado a mais 19 anos de prisão. O júri popular condenou Guilherme de Pádua a 19 anos de cadeia. O júri entendeu que Daniela foi assassinada por um motivo torpe e não teve chance de se defender. No dia 20 de abril, 5 jovens de famílias ricas em Brasília cometeram um crime que chocou o país. O indígena Galdino Jesus dos Santos, de 45 anos, dormia em um ponto de ônibus quando um grupo ateou fogo no homem que morreu momentos depois. Os jovens foram sentenciados a 14 anos de prisão em regime fechado. Porém, 3 anos depois, a justiça concedeu a eles direito à liberdade condicional. O índio não resistiu. Galdino Jesus dos Santos morreu nesta madrugada, depois de ter sido queimado vivo por 5 jovens enquanto dormia num ponto de ônibus de Brasília. Os assassinos vão ficar na cadeia até o julgamento e foram transferidos de prisão porque o crime bárbaro revoltou até os outros presos. No dia 19 de junho, um atentado à bomba que assustou o Brasil. O voo 283 com o Fokker 100 seguia de Vitória para Congonhas, com escala em São José dos Campos, quando uma explosão aconteceu enquanto o avião voava a 2.400 metros de altitude e abriu um buraco na fuselagem e ejetou o engenheiro Fernando Caldeireira de Moura, de 38 anos. O piloto ainda conseguiu fazer um pouso de emergência e os demais passageiros sobreviveram. A explosão foi causada por uma bomba colocada por um professor que estava nesse voo e sobreviveu. 3 dias depois, ele foi atropelado por um ônibus e ficou em estado vegetativo. Quando isso aconteceu a 400 km por hora e a 2.400 metros do solo, uma fileira inteira com 3 poltronas foi sugada para fora do avião. Em uma delas estava o passageiro que morreu. 54 passageiros e 5 tripulantes continuaram a bordo. O voo ainda durou 7 longos minutos. Todos os passageiros se deram as mãos no avião, todos, na verdade, esperando que o avião fosse cair, né? Mesmo depois do pouso perfeito, o medo persistiu até o desembarque. Em novembro aconteceu uma grande tragédia em Santos, cheia de responsabilidade que poderia ter sido evitada. O Clube Regatas de Santos comportava 2.000 pessoas, mas permitiu que quase 6.000 pessoas se aglomerassem para assistir um show da banda Raimundos. Para piorar, o local estava há anos sem a manutenção devida. O ginásio não suportou tanta gente e a estrutura de uma escada de 5 metros cedeu, causando a morte de 8 jovens e deixando mais de 70 pessoas feridas. Era o primeiro show da turnê e o espaço escolhido foi o Clube Regata Santista. O ginásio estava lotado de jovens, fãs da banda. A última música foi tocada pouco depois das 3 horas da madrugada. E quando o público já ia embora, ocorreu a tragédia. As pessoas se aglomeraram, se esmagaram na única porta do ginásio que estava aberta. Eram centenas de fãs tentando descer a escadaria ao mesmo tempo. Os corrimões não resistiram e cederam. Muita gente caiu. 97 marcou também a última visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Ele veio para participar do 2º encontro mundial com as famílias, que rolou no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, levando 2 milhões de pessoas para a missa coletiva. Bem-vindo a todos. Bem-vinda. Como é seu nome? Bem-vinda. Pelo mundo afora, foi nesse ano que começou o 2º mandato do presidente Bill Clinton nos Estados Unidos. Aliás, por lá, o ano também começou tumultuado. No dia 28 de fevereiro, aconteceu um dos piores tiroteios em campo aberto da história do país, quando 2 assaltantes de banco abriram fogo contra policiais num bairro em Hollywood. O caso ficou conhecido como o tiroteio de North Hollywood, teve mais de 1.700 disparos e durou 44 minutos. Os 2 assaltantes morreram e 20 pessoas, entre policiais e civis, ficaram feridos. This reporter is caught in the crossfire as armored piercing slugs ricochet past his head. Foi também em 97 que mais de 700 crianças no Japão foram hospitalizadas por terem sofrido ataques epiléticos depois de assistirem aos efeitos visuais de um episódio de Pokémon na TV. O caso teve uma enorme repercussão mundial e esse episódio acabou sendo banido do anime. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado.
A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. Mas saindo das notícias ruins e indo agora para as curiosas, foi também nesse ano que o supercomputador Deep Blue venceu pela primeira vez uma série de partidas de xadrez contra o campeão mundial da categoria, o russo Kasparov, em maio daquele ano. Eles já tinham disputado uma série em 96 quando o Kasparov saiu vencedor, mas dessa vez o humano foi derrotado pela máquina. Que tristeza. E já que a gente tá falando desse cenário global de 97, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Você já tentou aprender inglês ou algum outro idioma, fez cursinho, estudou, mas sentiu que não conseguiu dominar esse idioma? Então, fica tranquilo que eu tenho uma baita dica pra você. Há alguns meses eu tô usando o app da Babel pra aprender espanhol e também pra dar aquele up no meu inglês. E hoje eu posso garantir. A Babel é o melhor aplicativo de aprendizagem de idiomas do mundo. Não é à toa que é o mais vendido, com mais de 15 milhões de assinantes mundialmente. Na Babel você pode aprender até 14 idiomas, entre inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e muito mais. Bom, mas você deve estar pensando assim, por que ele é diferente dos outros aplicativos? Ah, essa é fácil de responder. Só a Babel adapta a sua experiência de aprendizagem de acordo com a sua língua materna, o que vai facilitar muito todo o processo. Além disso, os cursos são concebidos com ferramentas cognitivas respaldadas pela ciência, como a repetição espaçada e lições interativas. Isso sem falar nos podcasts, aulas ao vivo e até jogos divertidos para você dar aquela diversificada nos estudos. Eu sei que a vida é corrida, mas a Babel tem lições bem objetivas que duram só 5 minutinhos e você ainda vai poder baixar e levar elas para qualquer lugar aí no seu celular. E olha que legal, a galera da Babel me deu um super cupom de desconto para compartilhar com vocês noventistas. Mas ó, não é pouca coisa não, é um desconto de 55% na assinatura. Ah, e agora tem a opção de fazer o pagamento em parcelas mensais que com certeza vão caber no seu bolso. Então ó, clica agora mesmo no primeiro link aqui na descrição, eu vou deixar um comentário fixado também para facilitar e aproveita essa grande oportunidade de mudar de vida aprendendo um novo idioma. Aproveita e já deixa aqui nos comentários qual novo idioma você quer aprender. Comenta aí. Control the match by keep playing the left, the right. Bom, voltando aqui e falando de ciência e tecnologia, com certeza a notícia que mais reverberou pelo planeta foi quando um jornal inglês noticiou, no dia 23 de janeiro, a existência da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado da história, que tinha nascido no dia 5 de julho do ano anterior. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. E quem diria que um simples site da internet que nasceu no dia 29 de agosto daquele ano se tornaria a principal plataforma de streaming do mundo? Sim, foi nesse dia que foi inaugurado o site da Netflix. Netflix stands for Networkflix. It is the video store of the future today. Faz tempo. Bom, agora vamos falar de música. 97 foi um ano que rolaram várias homenagens ilustres. James Brown e o David Bowie ganharam uma estrela na calçada da fama em Hollywood, enquanto Paul McCartney era nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth. Já a Madonna ganhou a estatueta no prêmio Golden Globes de melhor atriz pelo seu papel no filme Evita. Making this movie was an incredible adventure for me, both artistically and spiritually, and I learned so much. Além disso, foi também nesse ano que nasceu o primeiro filho do Michael Jackson, o Michael Joseph Jackson Jr., no dia 13 de fevereiro. E aliás, nesse mesmo ano, o Michael encerrou a sua turnê, a History World Tour, que bateu recorde de público, atraindo mais de 4,5 milhões de pessoas para os seus shows. Qual o nome do primeiro filho do popstar Michael Jackson? Mas quem dominou mesmo as paradas de sucesso em 97 foram as Spice Girls, que começaram a colecionar recordes e mais recordes com seu primeiro disco, que tinha sido gravado no final de 96. Foi a primeira vez que um artista britânico alcançou o topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos com um álbum de estreia. I'm Jerry. Hi, I'm Victoria. Hello, I'm Melanie B. Hello, I'm Emma. Hiya, I'm Melanie C. Make it last forever. Em fevereiro, a também britânica Blur lançou seu disco homônimo, que explodiu com o hit Song 2.
Nos States, os 3 meninos dos Hansons lançavam seu álbum de estreia, Middle of Nowhere, que vendeu mais de 10 milhões de cópias e colocou o grupo no topo das paradas. Enquanto as Spice Girls lançavam o meteórico Spice World, os Backstreet Boys emplacavam Backstreet Back, com vários hits que consolidaram a boy band. Outra música que se esparramou pelas pistas de dança pelo mundo afora e tocou incessantemente nas rádios foi Barbie Girl, do grupo de Europop Aqua. Enquanto isso, no Brasil, esse foi o ano do lançamento do segundo disco da dupla Claudinha e Buchecha, colocando a música Quero Te Encontrar entre as mais tocadas nas rádios naquele ano. A dupla Sandy Júnior lançou o disco Sonho Azul, um dos mais bem-sucedidos da carreira, que trouxe sucessos como Eu Acho Que Pirei, Inesquecível e Beijo é Bom. No rock, os Raimundos lançavam o disco Lapadas do Povo, enquanto Charlie Brown Jr. estreava no cenário musical, lançando o icônico Transpiração Contínua Prolongada. Com vários sucessos como Cor Vai Comer, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, Quinta-feira e Proibida Pra Mim. Os Titãs lançavam um dos discos mais tocados da década de 90, o Acústico MTV, que trazia uma releitura de vários sucessos da banda e vendeu mais de 2 milhões de discos. É cedo ou tarde demais. Na Pagodeira, o Só Pra Contrariar lançou seu disco homônimo e, com os sucessos Depois do Prazer e Mineirinho, alcançou a marca de 3 bilhões de cópias vendidas, se tornando assim o disco mais vendido do grupo. Eu não tenho culpa, fico no meu cantinho, boto pra quebrar, leva a minha vida, vem do meu jeitinho, vou me fazer, vou me falar. Música, meu! Falando agora de esportes, bem diferente de hoje em dia, a seleção brasileira vivia um ótimo momento. Com o saudoso Zagallo no comando e craques como Edmundo, Roberto Carlos, Dunga e Túlio, a seleção brasileira ganhou pela 5ª vez a Copa América, vencendo os donos da casa, a Bolívia, por 3-1. E agora acabou! Brasil! Acabou! Vale o abraço de Zagallo. Se abraçam ele e o Prima. Se abraçam os jogadores do campo. Aí, Zagallo, o Brasil é campeão. Nos campeonatos de clubes, o Cruzeiro foi bicampeão da Libertadores, mas o time mineiro acabou perdendo o campeonato mundial no final do ano para o alemão Borussia, com placar de 2-0. Já a Copa Brasil foi conquistada pelo Grêmio, que se tornou tricampeão do torneio ao bater o Flamengo. E o grande campeão do Brasileirão de 97 foi o Vasco, com o animal debochando legal. Chegou na linha de fundo, cruzamento lá do lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra 2, fintou, bateu, golaço! 97 também foi o ano do glorioso Guga, o brasileiro venceu pela primeira vez o torneio francês de Roland Garros. Campeão de Roland Garros! Tô ficando velho. Falando agora de televisão, várias mudanças mexeram muito com o jornalismo daquele ano. O TJ Brasil acabou sendo cancelado no SBT e, com isso, Boris Casoy foi contratado pela Record para assumir o Jornal da Record. Já na Globo, a apresentadora Mônica Waldvogel assumiu o Jornal Hoje, deixando a sua vaga no Jornal da Globo para Sandra Nemberg. O crediário sem os juros do crediário. Nesse novo sistema de financiamento, o cliente não leva o produto na hora. No dia 5 de abril, estreou na Globo o Planeta Xuxa, que trazia diversos quadros com entrevistas, transformações visuais e cantores que estavam bombando na época. E às 4 da tarde, todas as novidades que rolam no mundo da música, numa super parada de sucessos, na estreia de Planeta Xuxa. Já o SBT trouxe 2 grandes estreias em 97. O clássico Disney Club, que estreou no dia 28 de abril e foi um enorme sucesso entre os ultra jovens, e também o programa Fantasia, que chegou nas telinhas no dia 1º de dezembro. A
Record também inovou e no dia 22 de setembro trouxe Carlos Massa para apresentar o Ratinho Livre. Programa que estourou e diversas vezes bateu o SBT e a Globo no Ibope. Lá fora, duas séries que fizeram um mega sucesso mundial ganharam a sua primeira temporada esse ano. Uma delas foi a Buffy, a Caça a Vampiros, e a outra, um dos desenhos mais controversos e polêmicos da história da TV, South Park, que estreou em agosto. Melhor calar a boca, senão te dou uma porrada. É mesmo? O que você vai fazer comigo, Andy? Vou quebrar a sua cara, é isso que eu vou fazer. Nas novelas, o SBT continuava investindo nas mexicanas e trouxe para o Brasil Maria do Bairro. Na sequência, estreava outro grande sucesso da emissora, Chiquititas. É pra você, é pra todos nós, a nova novela do SBT. Você vai se apaixonar por essa turminha. A Globo também estreou várias novelas, como O Amor Está no Ar, Zazá, A Indomada, com o misterioso Cadeirudo, e o grande sucesso Por Amor, em mais uma obra do Manuel Carlos que explodiu no Ibope. Hoje, estreia a nova novela das 8. Você acredita em amor à primeira vista? Por Amor. Per amore. Bom, agora vamos falar de cinema. O ano foi recheado de lançamentos bem legais, como a estreia de MIB Homens de Preto. MIB Homens de Preto, um grande sucesso que conquistou plateias em todo o universo. O terror e o suspense estavam em alta em 97, com a chegada de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Anaconda, Alien, A Ressurreição e Pânico 2. Sid, não faça isso, não. Sid... Já nas comédias foi o ano de estreia de George, o Rei da Floresta, Flubber, Austin Powers, a animação da Disney Hércules, O Ninja da Pesada e O Mentiroso. Numa atuação brilhante do Jim Carrey, o ator mais bem pago de Hollywood naquela época. Você tem mau hálito por causa da gengivite! Você não consegue namorar ninguém! A sua peruca parece uma coisa que foi atropelada! Eu não sei se penteio ou se tiro com uma baia em terra com um monte de cara! Mas o filme que entraria para a história do cinema sairia só no finzinho daquele ano. Do diretor James Cameron, Titanic rendeu uma das maiores bilheterias da história do cinema. Nada menos que 1 bilhão e 800 milhões de dólares de lucro. Só pra você ter uma ideia, se a gente somar o total de bilheteria arrecadada pelos outros 9 filmes do top 10 daquele ano, essa soma toda ainda não chega na bilheteria de Titanic. Leonardo DiCaprio. We have to stay on the ship as long as possible. Kate Winslet. You jump high, jump low. Algo I hope you enjoy your time together. que jamais esquecerá. This is it. Hold on. Oh, God. Titanic. Nós somos dois ricaços. Nós somos praticamente da realeza, ragazzo mio! Bom, abrindo agora o tópico de games, dá pra dizer que esse foi um ano bem diferente no quesito lançamento de novos jogos. Começando pela Nintendo, que tinha acabado de lançar o 64 no ano anterior e aproveitou o ensejo para lançar vários jogaços, como o Turok, GoldenEye 007 e, claro, Mario Kart 64, que saiu no Japão ali no finzinho de 96, mas só foi apresentado ao mundo no ano seguinte. Enquanto isso, a SEGA apostava no seu novo console, o Saturn, e trazia jogos como Fighters Mega Mix, Sonic Jam e Sonic R. Ready, set, go! Já o Play 1, que já vinha reinando como o console mais vendido do mercado no ano anterior, lançou vários clássicos esse ano, como Tomb Raider 2, Need for Speed 2, Gran Turismo e Crash Bandicoot 2 também. Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Mas um dos grandes destaques desse ano foi, sem sombra de dúvidas, o RPG japonês mais amado de todos os tempos. Final Fantasy VII, que reinou absoluto naquele ano no PlayStation e se tornou o jogo mais vendido de 97. And now, the most anticipated epic adventure of the year will never come to a theater near you. Final Fantasy VII. PlayStation. Dá até um arrepio, cê é louco. Mas 97 também foi um ano triste, com várias perdas que abalaram o Brasil e o mundo. E essas mortes que a gente vai falar aqui, todas têm uma coincidência trágica. Em
fevereiro, faleceu precocemente aos 30 anos de idade Chico Science, da Nação Zumbi, vítima de um acidente de carro. Um gênio sensacional que deixou um enorme legado na nossa música. Eu vim com a Nação Zumbi, ao seu ouvido falar, quero ver a poeira subir. É aqui passar com raça eletrônico, maracatu atômico. No dia 31 de agosto, o mundo se comoveu com a morte da princesa Diana, aos 36 anos, também em um acidente de carro, quando seu motorista tentava fugir dos paparazzis em Paris. Uma enorme tragédia que abalou o mundo. Uma colisão violenta, fatal. Parecia mais uma das famosas correrias da princesa fugindo dos fotógrafos motoqueiros. Mas a Mercedes azul de Diana jamais sairia deste túnel à beira do rio Sena. Como é triste que um nobre espírito fique assim tão transtornado. A esperança e a flor deste belo país, o espelho da moda, o molde da elegância, o alvo de todos os olhares. Perdido, completamente perdido. Mas 1997 não acabaria sem outro acidente fatal de carro que silenciou um dos cantores mais queridos da década. No dia 12 de setembro, o cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, voltava para casa depois de um show em São Caetano, quando um pneu estourou e ele perdeu o controle do carro, que capotou várias vezes e depois pegou fogo. João Paulo tinha 37 anos, deixou sua esposa, uma filha e um país inteiro carente da sua voz, do seu carisma e de todo o seu talento. Ele gostava de dizer que tinha 2 grandes prazeres na vida. Primeiro, cantar e segundo, voltar para casa. E foi voltando para casa que João Paulo morreu na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. 8 discos, mais de 2 milhões de cópias vendidas. Segredo de tanto sucesso? Os segredos do coração.